Graça e paz a todos, sejam bem-vindos ao Júnior Saltério Podcast. Esse é um espaço no canal onde de tempo em tempo vamos falar sobre assuntos e vamos aprofundar nesses assuntos, temáticas bíblicas. Eu digo que é a Bíblia na prática, teologia na prática, né? A teologia é muito importante e como que podemos praticar a teologia, porque é aí que no final das contas vai importar, vai ser o importante. E para hoje nós temos um convidado muito especial, o irmão Renato, congregou comigo, já me ensinou bastante, já aprendi muito através de suas pregações. Se formou recentemente em teologia, ele tem um currículo muito extenso aí de coisas também que ele está fazendo agora, nesses dias, e eu vou deixar para ele se apresentar melhor. Mas já quero agradecer, Renato, a sua presença. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Fique à Júnior. vontade aqui no Muito, nosso podcast. muito obrigado, Júnior. Graça e paz a todos também. É um prazer, né, estar aqui, né? Uhum. Agradeço pelo convite, né, pela oportunidade. Agradeço a Deus também para a gente poder ter esse tempo, né? Falar um Sim, pouquinho aí da palavra de Deus. Como é gostoso, né? A gente poder conversar, né, um pouquinho, né, sobre a palavra de Deus, sobre a nossa fé, né? exato. E muito bom esse espaço É aqui. Parabéns maravilhoso. pelo trabalho aí, tô acompanhando aí, tá Amém. muito legal. E que Glória a Deus. Deus, né, te abençoe cada dia mais, que pessoas e mais pessoas possam ser aí alcançadas aí, né? Sim, Porque essa também é uma forma de evangelismo, né? sim. E vai entrar no tema, né, através das redes Das redes sociais, né? sociais. Então, muito legal esse trabalho que você tá fazendo aí. Parabéns, Júnior. Amém. E Deus te abençoe. É Amém. isso, é. Como o Renato já adiantou, o nosso tema O Renato já adiantou, já está na capa aí que vocês estão vendo, já está no título. O evangelismo através das redes sociais. Eu estou aqui com um TCC, trabalho de conclusão de curso, do Renato, onde, e foi justamente isso a temática. As redes sociais como estratégia para a evangelização. Desafios e possibilidades. Recentemente teve um pastor aqui não, no Filho Próspero, Certo. e disse assim: olha, é o seguinte, se a gente não usar, o diabo vai usar. Vai ou não, ele já usa, certo? O inimigo vai usar. Então, por que não nós usarmos? Realmente uma ferramenta e com muitas possibilidades. Obrigado, porque você trouxe aqui uma cópia do seu TCC para eu ler. Bastante, vai ser um prazer. Vamos aprender bastante. E nós vamos falar sobre isso. A questão é que, antes de entrarmos nesse tema, eu gostaria que você, Renato, falasse como que foi seu chamado para a teologia. Você fez teologia para o ensino, essa parte, sua parte do ensino, ou você vai assumir alguma igreja? Como que tá esse processo? Como que tá funcionando aí para você? Pergunta interessante, né? Uhum. Eu sou formado também em análise de sistemas, né? Em 2012. Estou fazendo isso primeiro na área de tecnologia, né? Hum, Análise de sistemas. Estou fazendo 3 especializações, né? Pós-graduação, né? sim, Fazendo inteligência artificial, que é bem interessante também. sim, Internet das coisas, cibersegurança, uhum, né? E também aí terminei a faculdade de teologia o final do ano passado, né? E eu tô fazendo também uma pós na área de missões urbanas aí, que também é bem interessante aí, de uhum. como a gente, né, usar, né, as missões assim na prática, né? É Sim, sim, bem legal, né? Eu creio que vai ter muitos frutos aí futuramente, né? A gente bacana. precisa se preparar, né? Precisa estar sempre preparado, né? E assim, de teologia, como foi? Você lembra, né? A gente ficou muitos anos ali na Igreja do Camargo Uhum. ali, e Deus usando a gente de várias maneiras, e aula em EBD, É, e pregação de vez em quando, uhum, e líder do ministério disso, daquilo, e toda aquela coisa, mas assim, eu nunca tinha, né, aquela coisa assim do chamado, aquela coisa, até as pessoas até comentaram, por que que você não, né? Você não, deixa uhum. disso, né? E essa questão do chamado é muito interessante que me remete até às vezes até me emociono para falar, porque me remete a um pouco eu tenho que contar um pouquinho da história do meu pai. Meu pai Ah, faleceu em 2018 e é bem interessante essa parte porque lá em 2018, quando ele estava na UTI, faltando uhum, praticamente
uma semana antes dele falecer, né? Eu chamei até o pastor Davi para ir lá comigo. E o pastor Davi, ele falou: você pode me chamar para qualquer lugar, só não me chama para hospital e nem presídio, que eu não vou. Ele falava: esse Sim, não é. sim, eu lembro, ele Só deixava que claro. eu falei: mas Senhor, e agora? Eu preciso, né? Sabe quando você sente aquele desejo? Eu preciso levar ele lá para falar com meu pai, né? Hum, Que meu pai tava passando pelo problema, eu tava um pouco desanimado, né? Imagina, você com câncer, ele tava com câncer no intestino, o estado já bem ruim, né? Então ele dava bem, né? Um pouco para baixo a gente fica, não tem como, né? Alguns problemas, sim. né? As tempestades da vida acabam te derrubando. Uhum. E o pastor Davi, por na fase de adolescência, ter convivido com meu pai, ele conhecia meu pai da Hum, adolescência, lá da PIB do Itaim Paulista, né? Eles sim. congregaram lá, participaram de coral, de bastante atividades lá juntos, né? Uhum. Aí ele falou assim pra mim: eu vou. Aí eu falei: nossa, não esperava, né? Eu vou, nossa, que bom. Aí marcamos, a gente foi lá. Aí ele falou de Deus ali pro meu pai, falou bastante ali. E naquele momento ali, foi praticamente a última semana dele aqui na Terra. Hum, Ele falou o que ele sempre falava: Deus não tem lata de lixo. Não interessa o que que a gente fez, não interessa o nosso passado, não interessa como a gente está se sentindo. E começou uhum. a falar de Deus pro meu pai. E naquele momento ali, pensa na presença de Deus naquela UTI. A gente sentiu assim a presença de Deus na UTI, foi algo assim, algo espiritual realmente, algo sobrenatural Uhum. ali, que nós sentimos abraçado ali pelo Espírito Santo ali, e meu pai chorando e se reconciliando de verdade ali, você via no coração dele que ele chorava e Sim. agradecia a Deus e agradecia a Deus, e lá nesse momento que nós estávamos nesse clima aí, nesse clima de adoração realmente, nesse Hum, clima, aconteceu algo sobrenatural. Pouca hum. gente sabe disso, né? Eu vou falar aqui, Agora vai mais, vou mais abrir aqui. gente vai O meu saber. pai começou a olhar pra mim e começou a chorar. E eu: o que que foi, pai? E ele olhava e chorava. Uhum. Aí ele falava, começava a chorar: nossa, como é bom, né, ter um filho assim. E, e eu: mas o que que foi, pai, né? O que que tá Hum, acontecendo? Ele: nossa, como é bom ter um filho assim, não sei o quê. Eu falei: pai, aí ele segurando minha mão e falou assim: filho, não importa o que aconteça, não desiste do seu chamado. Não importa o que aconteça, filho. Se precisar largar tudo, larga, mas não desiste do seu chamado. E não sei o uhum. que. E chorando: nossa, e como é bom ter um filho assim. E naquele Hum, momento Deus tinha mostrado algo pra ele que eu ainda não sabia também. hum. Eu ainda não sabia. Passou pouco tempo ali, acho que menos de uma semana, meu pai faleceu. Foi pra glória, graças a Deus ali. Eu tenho certeza que ele Sim. teve um reencontro com Cristo ali. Então Amém. hoje eu Glória a Deus. tenho tranquilidade pra falar dele, porque eu sei onde ele tá. Sim. Eu ficaria preocupado se ele não quisesse saber nada com Deus. Uhum. Aí talvez eu tivesse um sentimento ruim no coração, mas eu tenho Sim. certeza para onde ele foi. É o mesmo lugar e um dia nós vamos poder, né, nos reencontrar lá, né? Então, Uhum. essa é a nossa fé, essa é a nossa esperança, né? Por isso que nós estamos aqui, né, hoje falando desse evangelho, né? Porque Sim. através desse evangelho nós podemos ter a esperança, né? E passou um tempo, né? Passou um tempo, quando chegou a época pouquinho antes ali para começar a pandemia, Hum. eu não sei se foi 2019, 2020 ali, esse foi comecinho de 2020, eu tava lá na igreja, lá na PIB do Camargo Novo, lá, Hum. né? Um abraço aí pro pessoal da PIB do Camargo Novo, né? Sim. Amo muito eles. O pastor Davi tava pregando lá e ele Hum. fez uma pregação que falava sobre Gideão, varão valoroso. O Senhor é contigo. Nossa, aquela pregação sobre Gideão veio como uma flecha, cara, no coração, assim, sabe? Como uma flecha. E Deus me falou perfeitamente. Falou assim: vai se preparar. Se prepara. Porque eu Uhum. tenho alguma coisa pra você. E naquele momento parece que tudo fez sentido. Hum. Aquilo que meu pai tava falando pra mim, de não desistir do meu chamado, aquilo que Deus mostrou pra ele lá naquele leito de UTI, Deus mostrou pra ele talvez o futuro pra ele, talvez o que tinha pela frente, como ele não está aqui Sim. pra poder ver, Deus foi tão Uhum. bom com ele que mostrou pra ele: olha, Sim. é isso daqui, ó. E eu não tinha essa visão. Hum. E naquele dia Deus chamou poderosamente. Eu falei: não, eu preciso me preparar que Deus tem a obra. Aí eu fui: mas como que eu vou fazer, senhor? Sou funcionário público, lá trabalho direto, como meus horários são Hum. meio doidos, de vez em quando eu tenho que trabalhar à noite, aquele horário doido. Eu falei: meu Deus, e agora? Como que eu faço? Aí eu falei: não tem como eu fazer algo presencial. Mas e agora? Eu vou começar a pesquisar. E comecei a pesquisar, aí eu achei a Fabapar, né? A Faculdade Batista lá do Paraná, que tinha o curso EAD. Hum. Mas, mesmo sendo EAD, uma vez a cada semestre eu precisava ir lá para Curitiba,
né, que tinha um encontro semestral lá e era a Uhum. obrigatoriedade lá do MEC, né? Precisava Sim, realmente, né? Só que aí veio a pandemia e o MEC abriu uma abriu uma exceção. exceção, ó, não Ah, precisa mais. Irmão, foram entendi. 4 anos, eu não fui uma vez lá em Curitiba. Até tenho vontade de ir, mas Gente. ia ficar meio complicado tudo, né? Mas eu consegui Ah, terminar a faculdade, graças a Deus, sem consegui terminar a precisar ir. faculdade sem precisar ir. E é algo muito interessante, sabe? A minha avó, Dona Antônia, você conhece a Dona Antônia, Uhum. né? Por incrível que pareça, é outro milagre também, porque ela, ganhando Hum. um salário mínimo ela ganha a pensão dela lá de um salário mínimo. Você acredita que ela me ajudou? Coisa de 80% da minha faculdade, quem pagou foi ela. Como? Gente. É Deus. Eu fiquei até meio constrangido, assim, falei, não, vó, não sei o que, mas ela falou, não, eu não tenho como mais É fazer a obra. Minha idade já está avançada, mas eu quero contribuir de alguma forma. Então, não, ela deu uma lição, assim, ó, e nós que, eu não sei como, com o salário mínimo ela contribuiu, coisa de, cara, 80% da minha faculdade, quem pagou? Ela. que Então, bênção. até essa questão, assim, quando fala do chamado, até me emociona, porque é muita Uhum. coisa envolvida, entendeu? Então, tem Claro. a questão lá do meu pai, tem Aham. minha avó que ajudou com a faculdade, tem, sabe, uma coisa sobrenatural que a gente não consegue explicar, cara. É Sim. Deus. É Deus realmente guiando e nos levando para onde ele tem que levar. Sim. Então, graças a Deus, em 2024, agora no final, consegui me formar, Uhum. terminei a faculdade, foi bem difícil. Confesso que eu sou um pouco desorganizado e fazer as coisas EAD, então. EAD é meio difícil. Sim. É difícil porque eu acabava deixando pra última hora e ficava aquela correria. Pensa na semana que ia fechar a data das provas lá, o Sim. desespero. Uhum. Meu Deus, eu tenho que fazer aí com aquela correria, mas Deus foi tão bom que até assim eu consegui terminar. Não peguei nada de IDP, consegui terminar a faculdade, graças a Bênção. Deus deu tudo certo. O TCC também que eu fiz nessa área aí Uhum. também deu certo, foi aprovado. Então, graças a Deus, né, a gente só tem a agradecer a Deus, né, porque Amém. é muita coisa, né? E até Amém. aqui ele tem nos sustentado, né? Exatamente. Glória a Deus. E aí, como você falou mencionou agora o TCC, que é as redes sociais como estratégia para evangelização, desafios e possibilidades. E aí, como que é aí o evangelismo? Conta pra gente, porque assim, lá em off você falou pra mim que para fazer um TCC, óbvio, você precisa se basear em outros autores. Sim, E não tinha, não tinha não muita havia, coisa. quando você começou a fazer o TCC, literatura para isso. E aí, qual Não tinha foi a muita saída? coisa. Qual foi a possibilidade? Foi um pouquinho difícil que eu tinha escolhido o tema. Um semestre antes de começar a fazer, tinha que ter a pergunta norteadora, né? Hum, Tinha que ter uma pergunta que você iria responder com o seu trabalho. E a minha tá. pergunta foi: evangelismo nas redes sociais é possível com qualidade de Hum, verdade ali? Eu tinha que responder essa pergunta. Só que eu não tinha pensado que era um assunto meio que novo assim. Por que hum, novo? Porque isso aí começou a explodir com a pandemia. Antes da pandemia, a gente via lá as igrejas, às vezes não, era até contra transmitir culto online, não, tem que ser o uhum, presencial, tem que ter aquela coisa, ninguém transmitia. E uhum. depois veio a pandemia, as igrejas fecharam, e aí? É, Como que faz? Tiveram que cresceu se muito. adaptar, né, rapidamente ali às tecnologias. E ali eu vi tanta dificuldade de líderes mesmo das igrejas, de Hum, pastores, líderes ali. E agora, como que eu faço? Que plataforma eu uso? sim. É Instagram, é Facebook, é YouTube, o celular é de pé, é deitado, É, Nossa, quanta coisa surgiu, né? sim. Então foi tipo um boom, assim, né? Foi, Uhum, explodiu ali. E agora, como que a gente vai fazer? E era um assunto um pouco novo. Quando eu comecei a ver, não tinha tanta literatura assim. Eu falei, e agora? Como que eu vou fazer? Aí eu pesquisando, achei 2 autores ali. Eu falei, nossa, mas é pouco demais. E hum, o que que eu consegui utilizar? Inteligência artificial para me ajudar. hum. Como que ela fez? A gente não pode, né, pedir para a inteligência artificial fazer o nosso trabalho, mas a gente Sim, precisa, sim. ela consegue dar um norte. Por exemplo, eu peguei parte do meu trabalho que eu já tinha feito, coloquei na Hum, inteligência artificial ali e pedi para ela, eu preciso de autores, né, hum, que me ajudem, né, que falem sobre tal assunto. Eu queria falar de tal coisa. Ah, como que eu faço? Eu preciso de algum autor que. Então, a própria inteligência artificial às vezes achava algum autor, talvez até em outra língua, né, em inglês, que você precisava traduzir. Mas foi.
utilizei da ferramenta ali, da tecnologia para poder Nossa. ajudar, né? Até nisso daí, né? Conseguir Co- ajudar a gente conseguir ter uma base, né? Porque quando a Sim, gente está fazendo um trabalho de conclusão de curso, a gente não pode falar nada sem sem base. Tudo base. que a gente tem que falar, alguém tem que ter falado antes. É difícil, né? É Alguém difícil, tem que ter falado. Então é, você tem que achar alguém que concorde com aquilo lá. Então esse sim. trabalho de pesquisa é muito árduo e a inteligência artificial aí ajudou muito, né? Hoje eu faço uma pós-graduação, né, em inteligência artificial. Hoje eu entendo um Uhum. pouco mais, mas na época ainda tive muita dificuldade, né, em escrever os prompts lá, né? A gente chama de Uhum. prompt, né? Escrever o prompt. Como que eu vou perguntar isso? Aí pedir um negócio, aí vir uma coisa bem genérica. Aí dá aquele trabalho, né? Até você Hum, entender que você precisa ser específico naquilo que tá perguntando. Então é sim. bem. Deu um Tem que trabalhinho saber ali. as palavras exatas Exatamente. para ela responder como Quando você você precisa. entende um pouco mais como funciona, assim, fica um pouco mais Hum, fácil, né? Um exemplo aqui de. Já ouviu falar de embeddings? Não, né? Acho que não, não, né? não. Então, é um Na termo verdade, lá não. da inteligência artificial, um termo, por exemplo, um contexto aqui. Vamos pegar. Tentar simplificar para todo mundo Hum, conseguir entender o que eu quero dizer aqui. É hum, mais complexo que isso, mas vamos tentar simplificar. A gente pega um vetor ali, uma linha, coloca o número do zero a sei lá quantos milhões lá, põe lá um monte de hum, número. Vamos supor aqui que a palavra cachorro está no número 100 e a palavra gato está no número 200. tá. Ela vai entender que aquelas palavras estão próximas ali. Tem Hum, 100 de diferença, então ele vai entender o quê? Está próxima a palavra. hum, Animal vai, vamos supor, tá no 150. Então, aí eu falo a palavra carro. O carro está em 100, 150 mil. Então ele vai saber que carro não tem a ver com o contexto do cachorro, ah, do gato, do animal. que Então, com legal. base nisso daí, ele cria um contexto. Por isso que ele te Hum, entrega algumas palavras, mas não é um vetor desse, são vários, em várias direções. É bem complexo. É chamado gente. de redes neurais. Como funciona? São neurônios artificiais, como se fosse um cérebro humano mesmo. Então, eles pegaram o funcionamento do cérebro humano, como funciona o cérebro humano, como que estão dispostos os neurônios, e criaram uma rede neural artificial Hum, cheio de vetores desse. Imagina, um negócio super complexo. E aí precisa de supercomputadores para rodar nos servidores que estão por aí. Então, quando a gente faz uma certo. pergunta ali vai num chat GPT, no Gemini da vida ali, Ah, então tem tudo isso aí rodando por trás, né, para poder te entregar aquilo, né? Então é bem interessante, bem né? interessante. E a gente acabou usando essa tecnologia, né? Nós podemos hoje, como cristão, Hum, usar essa tecnologia para quê? Para a glória de Deus. Que o sim. principal é a tecnologia está aí, mas como nós vamos usá-la? As redes sociais estão aí. Como nós estamos Uhum, utilizando as redes sociais? Então, o meu trabalho ele falava um pouquinho disso, né? Sobre os desafios que nós temos que hum, enfrentar e as possibilidades que nós temos, né? De fazer o ID aí, né? Olha sim. o campo vasto aí, É, infinito aí que nós temos aí. inclusive, eu deixei aberto aqui, justamente nem em um versículo bem conhecido aí pelas igrejas, que diz assim: Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os, aí é a parte que eu gosto, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do mundo. Amém. Jesus falando para os discípulos antes de ascender ao céu. Eu acho muito bacana aqui que o evangelismo eu ficava muito preocupado porque eu sou igual o pastor Davi em um ponto. O evangelismo que a gente chama de boca a boca, o evangelismo pessoal, sair ali na rua e falar com a pessoa, meu, eu vou. Se precisa, não, a igreja vai fazer tal, se precisar eu vou falar, mas, Já meu, fizemos, já, já né? fizemos, mas não é o meu, sabe, o meu campo que eu me sinto confortável. Não que a gente tem que fazer, só Sim. que a gente se sente confortável. Uhum, Por isso claro. que eu tô falando, eu vou, se for quando necessário. Por outro lado, tem pessoas que a gente costuma comentar sempre, o irmão Genilton lá da igreja, o irmão Marcelo, Nossa. a minha mãe, Faz com uma de facilidade, uma né? facilidade na fila do banco, qualquer lugar, se chegar aqui e tá falando com a pessoa começa a chorar às vezes, porque Deus usa nesse sentido. Outras pessoas foram chamadas para outras coisas. Sim. E eu gosto daqui porque ele fala assim, ensinando-os, aí é a parte que eu me identifico mais. E eu entendi, a partir de um tempo, que quando ele fala assim, ide fazer discípulos, na minha cabeça era ide e falai. E não, hoje eu entendo, eu sei que não necessariamente é isso. É muito mais, né? Algumas pessoas vão ir
fazer discípulo cozinhando. Outras pessoas vão fazer discípulo sendo um técnico de estúdio, de gravação. Outros vão fazer discípulo pregando. E outros vão fazer, como eu falei, de repente numa confeitaria. Ele faz bolo e serve. A dona Antônia está fazendo discípulos, investiu no seu trabalho. Quer dizer, a irmã Antônia, de repente, ela não sai falando, não sei como que é o caso dela, se ela é igual a minha mãe, assim, mas ela está fazendo discípulos, porque através de você, muitas pessoas vão ouvir a palavra. Então eu gostei muito disso, né? Isso foi libertador conhecer essa verdade. Então não se preocupe, às vezes você, quando fala assim de evangelismo, você já pensa no, ai meu Deus, eu tenho que ir lá falar com a pessoa. E com as redes sociais, por exemplo, você pega um YouTube, você não precisa nem aparecer. É verdade. Não precisa nem aparecer o seu rosto. Você pode colocar um Né? vídeo, uma imagem. Usar a inteligência artificial para montar Era um a minha vídeo, próxima né? frase. E aí a inteligência artificial, que a inteligência não é só para textos, ela cria imagem, cria vídeos. O meu filho fica bravo lá, minha esposa também às vezes que tá assim, ó como acontece. Tem um título lá, música nova, Isadora Pompeu. Uau! Vamos ouvir a música nova da Isadora Pompeu, vai ver, é a inteligência artificial. Aí já é, na verdade, aí já é um outro caso, aí já é pessoas usando não com um propósito tão adequado. Mas o ponto é que a inteligência artificial faz até o clipe. Faz tudo, Não é monta isso? tudo. Faz o clipe, faz música, Sim, faz a música também, não é? você consegue fazer música, tem ferramentas ali que criam música. Eu peguei uma música minha que eu compus, eu coloquei na inteligência artificial, nossa, Hum, que melodia aqui. Eu falei, meu Deus do céu, nem. E cantando, deu até vergonha de eu cantar depois, porque a gente! inteligência artificial cantava tão bem, tão É, afinado, tão, né, com várias que técnicas da e hora. melismas e não sei o que. Eu falei, meu Deus do céu, que isso? Nossa. É, E aí, para as redes, para o evangelismo, a gente deve usar isso para o benefício. Quais são as possibilidades? Vamos aí diante do tema aí. Quais são as possibilidades, então, que você encontrou? então, já na passagem aí, ide por todo mundo, pregar o evangelho, esse Hum, ide de Jesus aí, nós podemos usar as redes sociais para fazer esse ide. Hoje, talvez a gente não consiga chegar lá do outro lado do mundo, talvez não temos condições, mas um podcast desse daqui que nós uhum, estamos participando aqui, pessoas de outros países, de outros lugares, às vezes lugares sim, até fechados para o evangelho, onde se nós formos lá pregar, nós podemos ser presos, mortos ali por isso, uhum, pessoas podem ouvir ali. Então nós não show. temos noção do alcance das redes sociais, da internet ali, da tecnologia, nós não temos Hum, noção. E isso daí, queira ou não queira, nós estamos aí, vamos supor assim, com aquele termo que a gente usa, acelerando a volta de Cristo, né? Para que, né, eles usam o termo aí, acelerar é, a volta de Cristo. Isso é uma maneira, porque você tá falando de é Deus, tá bom. espalhando o evangelho, tá, Uhum, né, levando o evangelho através das redes sociais, uhum, para toda a nação, né? Para todos os sim, povos, línguas e nações aí que possam ouvir. Hoje, um conteúdo, né? Igual tinha um amigo lá que a gente queria chamar, depois hum, numa próxima ele pode vir. Ele tem um canal no sim, YouTube lá bem legal também, sim, né? Aí, e o alcance também é muito grande. Eu tenho também, eu acabei não falando, eu tenho um canal no Instagram lá, Yeshua King sim. ponto oficial, né? Aham. Segue lá, pessoal, Yeshua King Sim, eu vou deixar ponto na oficial, descrição também, para o é pessoal acompanhar. do um canal no Instagram que tem lá, eu coloco lá um versículo diário, uma Uhum, palavra lá embaixo do versículo, algum vídeo de alguma coisa que é interessante, sempre voltado ali pro reino, né? uhum. E não tenho muito tempo, né? Tô fazendo bastante coisa, não tô tendo tanto tempo assim quanto eu Sim, precisaria, né, para poder administrar isso daí, poder sim. aumentar o alcance, o engajamento. Ainda não tô tendo isso, né? Um projeto Uhum. futuro ainda, né? Mas eu mantenho ali, né, para não deixar parado, eu mantenho, coloco um story ali, alguma coisa para não ficar parado. E ainda assim, quando nós entramos lá nas ferramentas, lá, né, ferramentas profissionais, lá tem uma parte Certo. lá que você consegue ver o alcance. E sem você fazer muita coisa, o alcance, nossa, eu tava vendo lá o alcance lá, pessoas do Japão, de países na África, da Hum, Europa, pessoas de vários lugares do mundo acessando ali alguma coisa que despretensiosamente você fez ali, você colocou ali um versículo, colocou alguma coisa, às vezes uhum. você acha,
isso não dá nada. Mas às Então, vezes aquele seu versículo, aquela sua mensagem que você deixou ali, né? sim, Aquele seu story, né, que você colocou no sim, WhatsApp, aquele, né, é, no YouTube, alguma coisa, isso daí a gente não tem noção é de onde verdade. Deus, o Espírito Santo, guia e pode alcançar pessoas onde a gente não imagina. Então, cara, Exatamente. quando eu vejo um trabalho desse aqui, É, por exemplo, esse podcast aqui, nossa, uhum, eu me alegro porque a gente não tem noção de onde isso pode chegar. sim, Quantas pessoas podem estar nos ouvindo aqui, sei lá quando, né? Nós estamos gravando um dia, mas as pessoas vão ver vários outros é dias e vários lugares e nós não imaginamos o alcance disso. Olha a verdade. possibilidade que nós temos. A tecnologia, ela pode ser boa e ela pode ser ruim. Nós podemos usar ela para a glória de Deus ou Uhum, não. uhum. E como que nós temos feito? Antigamente, lembra na época da televisão? O crente não podia ter TV em casa. Não, absurdo, Exatamente. era pecado. Depois começou a usar. Mas era algo novo, assim. Então nós temos ali dois extremos de pessoas. Hum, Temos aquelas pessoas que são totalmente avessos à tecnologia. Tudo que uhum. é novo, não, isso daí é do diabo, é não sei o quê. Nós já vimos isso, né? Sim, eu já A ouvi televisão é um muito. exemplo. Inteligência artificial, isso aí é do capeta, esse Uhum, negócio, né? Nós já ouvimos algumas coisas assim uhum. do tipo. E tem aquelas pessoas que não tá nem, é novo, não, a gente precisa disso, precisa usar isso. É, Tem os dois extremos, assim, sim, de a depois gente tem aquele que só quer usar não quer isso nem e não saber pensa em outra não coisa. quer saber como funciona, Não quer não, eu saber o quero tete a usar, tete, só quer quero saber usar, de. quero usar e acabou. Então a gente, os dois extremos são perigosos, né? Porque todas essas ferramentas aí, nós temos que ter o discernimento para usar, né? Sim, Essas ferramentas novas, porque não sei se a gente às vezes acaba não percebendo, mas a própria tecnologia, a própria ferramenta, a própria rede social, seja lá qual for, ela hum, acaba moldando o nosso jeito de viver. tá, Às vezes, em vez de nós usarmos essa ferramenta, a ferramenta nos usa. entendi. Quanto tempo nós temos perdido ali no celular, ali, ó, numa rede social? Uhum. Já parou pra pensar isso? Eu pego e me direto, tô lá, aí quando eu me Hum, vejo, nossa, mas eu tô 20 minutos aqui, eu tinha que fazer tal coisa e, uhum. cara, como é difícil. Como é difícil, porque se você não paga, né, tinha até uma série lá no Netflix que tinha saído lá. Se Hum. você não tá pagando pelo produto, você é o Ah, você é produto. o produto. É, eu não assisti todo esse documentário, É, mas até essa parte eu assisti. Ele você é o fala isso, que produto. você é o produto. Exatamente. A gente tem que tomar cuidado com isso, porque Hum, a gente tá lá, nós estamos lá nas redes sociais lá, quando a hum, gente fazendo o quê? Às vezes peguei o celular lá, eu quero postar uma mensagem. hum, Só que quando eu abro, aparece várias coisas ali. Aí você tá rolando a tela ali, rolando a tela, uhum. rolando. Quando você vê, passaram minutos preciosos que você poderia estar fazendo alguma outra coisa para a glória de Sim, Deus, você tá ali sim. consumindo aquele material ali, só É. rolando a tela. Você Então poderia isso, criar o conteúdo. exatamente. Isso às vezes acaba nos afastando da Uhum. própria presença de Deus, porque quanto tempo nós passamos nas redes sociais e quanto tempo nós passamos vendo a palavra de Deus? Consumir na Bíblia. As redes sociais podem ser usadas. Eu posso pegar a minha rede social e posso ver conteúdo edificante. Eu Sim, posso ver uma sim, pregação, eu claro. posso ver alguém falando da palavra de Deus, eu posso ver um estudo, eu posso ver tanta coisa. Uhum. Mas será que eu tô rolando ali quando eu vejo já quanto É. tempo eu perdi? Então, eu creio que esse seja um grande desafio. E até nós vemos hoje em dia, cada vez mais frequente, nós vemos alguns estudos aí em neurociência de Hum, como isso daí afeta nosso cérebro. Aqueles vídeos curtos trazendo aquela sensação, liberando dopamina, liberando sim, né, várias substâncias ali no nosso cérebro, e aquela coisa, né? é, E nós acabamos ficando viciados nisso daí. Nós exatamente. precisamos tomar cuidado, porque às vezes a gente fica viciado e nós não temos mais o foco em coisas longas, porque Uhum. cada vídeo curto é uma sensação diferente no nosso cérebro. Sim, Cada vídeo curto é outra sensação diferente. E é, quando a gente pega para ver alguma coisa um pouco mais longa, um pouco mais complexa, a gente não tem paciência, porque a nossa sim, mente tá esperando quer a a recompensa logo, recompensa. E vem. agora o 2x, Então, tal. a gente consegue assistir as coisas em 2x, 1.5, É, 2x. É complicado e a gente quer tudo rápido, quer tudo para ontem. sim, Nós temos tudo num clique, né, na no palma da clique. mão. É. Antigamente, para me mandar uma carta para alguém, quanto tempo a pessoa esperava, Uhum. talvez, né? Eu lembro que eu mandava aqui pra Arujá, de Mauá pra Arujá, a minha casa com a casa da minha tia, a gente, meu, era semanas. Mandava carta
pra tia Ruth. Aí na outra semana, tipo assim, 2 semanas é que chegava a resposta, sabe? E hoje a gente pega o WhatsApp, abre uma chamada de vídeo, Fala com alguém no Japão. Porque tô falando de Mauá quase de pra Arujá. imediato. Mauá pra Arujá, estado de São Paulo, os dois relativamente perto. Exatamente. Agora hoje no Japão a gente Então, fala com quase de alguém imediato nós de temos ali, ó. imediato. Então a gente tem tudo na palma da mão ali, com um clique ali, ó, no celular, a Sim. gente tem tudo. E isso acaba deixando, né, nossa mente como? Então, Viciado, né? a própria tecnologia, as próprias redes sociais Hum, acabam moldando o nosso jeito de viver. uhum. Olha como é complexo isso daí. E nós enfrentamos algumas dificuldades. Essa é uma, nós precisamos tomar cuidado. É, A tecnologia, ela amplifica tudo, um, tanto bem quanto muito mal. mal. Ela amplifica tudo. Uhum. E nós temos que tomar cuidado com isso aí. Como que nós estamos usando isso daí? Certo. Outra coisa que, diante desse cenário, eu coloquei até, tá até no trabalho essa parte aí, Hum, que ele fala um pouquinho de uma das dificuldades, que é a superficialidade. hum, A mensagem de Deus, a mensagem, a palavra de Deus, a mensagem cristã, o cristianismo é algo simples, porém ele tem uma profundidade. sim, E como que nós vamos entregar essa profundidade em vídeo sim. de 30 segundos, Uhum, 1 minuto ali, às vezes? Então sim. você concorda que é São, difícil para você é, entregar ali? Então a gente sim. acaba tendo muito conteúdo cristão hoje em dia, Uhum, muito conteúdo até bom, mas muito superficial. Então pessoas acham que o evangelho é aquilo ali, ó. Simples, não, é só é, isso faz, aqui, ó. E vê na superficialidade, e é, vive na superficialidade, e sim. nunca vai mais fundo, nunca vai ter aquela intimidade com Deus, nunca vai Uhum, querer buscar mais de Deus, nunca vai querer buscar mais a palavra, por quê? Ela está uhum, acostumada com aquilo que é superficial. Olha verdade. como é difícil. Sim, Nós temos uma grande possibilidade de mas tem um alcançar grande desafio. nações, mas temos muitos desafios, que hoje É nós queremos verdade. tudo muito rápido. Uhum, Eu não tenho paciência de ver um vídeo de 10 minutos, de 15 minutos, mas aqueles de 30 segundos, quantos você rolou ali? uhum, Talvez você ficou até mais tempo do que o vídeo que você queria ver. é. Mas são várias É coisas isso, isso, rápidas, isso, né? isso. Eu comento com a minha esposa, mais uma vez, um beijo pra minha esposa. Que às vezes ela fala assim: ah, eu não tenho paciência de ver esse filme, não. Ou de ver, sei lá, esse vídeo aí é muito longo. Ué, mas o tempo que você passa vendo os vídeos curtos, você chega aí em 2 horas Exatamente. de vídeo tranquilamente. Assim, mesmo que pausadamente, né? Ah, viu 20 minutos, depois mais 20. Você assistiria o filme também. É a nossa atenção fragmentada, né? Em É, vários pedacinhos ali de segundos, de minuto. isso é preocupante. Até pelo fato de conseguirmos resolver muitas coisas pelo celular. Muita coisa que você percebeu. Quando você chegou aqui, no espaço Teia, você percebeu que eu estava no celular. Sim, sim. Enquanto estou esperando o Renato, eu estou resolvendo alguma coisa. Daqui a pouco eu vou pegar o ônibus para ir embora. Estou no ônibus, pego o celular e estou resolvendo. Então, assim, eu não estou brincando e não estou jogando joguinho e não estou na rede passando, stalkeando ou passando, né, rata Sim. para cima. Mas estou trabalhando. E mesmo nisso, nós devemos tomar muito cuidado, porque, ao meu ver, porque como a gente pode resolver muita coisa por aqui, a gente quer estar o tempo todo resolvendo. Eu observo que quando eu parava para esperar alguma coisa, seja esperar o ônibus vir, ou ir a alguma fila, ou esperar alguém chegar, Sim, no mínimo eu ficava observando o que estava acontecendo. Observando as pessoas andando, observando os carros. Daí que vinham as letras de rap. Muitas das sim. letras de rap vinha nesses momentos que eu estava aguardando alguém. Eu tinha sempre um papel, uma caneta na mão e escrevia. Hoje não. Hoje, se eu paro um pouquinho, é automático. Celular. Peraí, deixa eu ver primeiro se alguém mandou alguma mensagem para eu resolver alguma coisa, tal. Ó, o Renato vai poder vir tal dia, vai poder vir no. Aí converso com o Renato. Agora há pouco tava mandando mensagem pro Rony. Então a gente tá sempre. Talvez aquele afã de, não, agora eu posso resolver. Eu não tô brincando, eu estou trabalhando. Só que daí, poxa, a gente acaba trabalhando 24 horas por dia, ou sei lá, 16 horas por dia. Não para pra
respirar e de repente ouvir Deus falando com a gente. Então aí tá Exatamente. outro desafio, né? Como que larga esse trem desse celular, né? É Como que difícil, né? larga? É, meu, Eu passo por trabalhoso. isso também, eu fico Sim, direto no celular, né? Toda hora você pega o celular, sim, você põe sim. o celular Pode perceber, o celular tá sempre a um esticão de braço de distância ali. Tá sempre Exatamente. do lado ali. Exatamente. Já tá ali, ó, o celular tá ali em cima e toda hora, às vezes, você começa a ouvir até barulho de notificação que não tem. Nossa, não é nada, eu achei que E quando tivesse. sente, você percebe, Começa. sente o vibra, né? Faz vum, vum. Você, Então, e não tem nada, né? não, nem celular nem tá no bolso e a Então, perna parece que vum, a vum. gente começa, né? A gente começa a ter isso daí. Sim. E o celular, ele acaba. O que que acontece também? Ele acaba nos conectando Hum, com os distantes e acaba nos desconectando tá, com os próximos. tá. Imagina, a gente tá ali, ó, tá eu e minha esposa lá, Karina, um beijo também pra ela, né? Aí, exato. É, tá eu e minha esposa ali. Às vezes tá os Hum, dois na mesa com o celular ali olhando, verdade. resolvendo alguma coisa que você falou, às vezes tá resolvendo alguma coisa É, importante ou uma mensagem do serviço ou alguma coisa. Mas e aquele momento ali, né? Do tete a tete, né? Às vezes a sim, gente acaba perdendo, né? sim. É difícil. Nós precisamos lutar contra isso, é Precisamos lutar difícil. contra Tô isso. falando por mim, é difícil eu Sim, conseguir largar ali o celular sim. ali. Teve um dia que ficou um monte de ligação, não parava de tocar. Aí ela falou assim pra mim: põe no modo avião, Senhor. Hum, Põe no modo avião. Eu coloquei no modo avião. hum. Nossa, que sensação boa. Que coisa, que libertador. Eu até esqueci que tava no modo avião. Até esqueci, eu Ah, fui lembrar depois que eu entrei no carro, eu vi que o som do carro não conectou, que hoje até o aparelho, a multimídia do carro certo, conecta no no celular, celular. já abre o Waze, já começa a tocar um Uma Spotify, um música, Amazon Music, alguma coisa ali, já legal. é tudo. Aí eu entrei e falei, nossa, não... aí eu falei, é claro, meu celular tá no modo avião. Nossa, mas que Que libertador, cara, de libertador. não ter aquele número te ligando, você não preocupado com mensagem e aquela Ah, coisa. E nós precisamos de vez em quando, né, dar uma desintoxicada, né? eu Parar um tive, pouquinho, eu tive uma respirar. experiência agora há pouco, fui almoçar, aí almoçar aqui num comércio próximo e a minha esposa até perguntou, você tá sozinho? Eu falei, não, tô sozinho, tô com o pai. Que uma vez eu almoço lá com o Thiago, Uhum. já fui lá com o Vitor, né, Vitor? Nós fomos lá um dia desse. E hoje não tava nem o Vitor, nem o Thiago. Sentei lá, ela perguntou, você tá sozinho? Eu falei, não, eu estou com o pai. E aí, só que aí com o pai. Aí eu comendo aqui e assim. Aí me veio. Você tá almoçando comigo mesmo ou você não tá comigo? Você vai ficar mexendo nas redes? Se o Thiago tivesse aqui, você ia ficar mexendo nas redes e deixar ele falando? Aí, tá bom, pai. Aí desliguei, comecei a observar o movimento e tal. Pode falar, senhor. Então, é um exemplo do que pode acontecer com muitos de nós, né? Ah, tanto no âmbito espiritual, Sim, quanto no âmbito familiar, amigos. Como você falou, a gente se conecta com as pessoas que estão lá longe e de repente se desconecta das pessoas, o tete a tete, as pessoas que estão aqui perto. às vezes a Quando própria família a ali, né? própria família. Quando você falou do. Tentei encontrar aqui rapidamente o Mateus 24, onde fala assim, né, que o evangelho será pregado em todo mundo, então virá o fim. E aí tem algumas Sim, interpretações. sim. Eu particularmente não entendo que Deus está dependendo da igreja pregar o evangelho para que ele volte, né? Eu não entendo isso, mas é, quando você falou, já me veio isso na mente. Antes de você Sim. citar, o versículo também, já me veio na mente, porque eu pensei, poxa, o evangelho realmente então está sendo pregado em todo mundo. É o que você falou, de repente, em países que é proibido você ir lá pregar, de repente alguém está com algum celular aqui, consegue alguma conexão mais ocidental e, Sim. consiga ter vai falar Jesus. Não, peraí, nunca ouvi falar de Jesus dessa maneira que falaram aí. Eles falaram para mim que ele era um profeta, né? Mas aí esse rapaz está falando que ele é o Cristo, o Messias. Então, né, o Sim. evangelho pode É uma chegar possibilidade muito a- grande. Tem países que é proibido a gente proibido, proibido. falar, entrar em qualquer coisa que tenha conteúdo cristão, ou a pessoa nem tem acesso à internet normal. Sim. Então a pessoa recorre a outras partes de tecnologia, por exemplo, já ouviu falar da Deep Web, né? Dark Sim, Web, claro. Deep Web. Então tem países que para você acessar um conteúdo cristão, para você Ah, conseguir ver a tem que Bíblia, estar você tem que entrar nesse via, funil. né, Deep Web, por Ah, exemplo, rede Onion Browser, é como se fosse
camadas. Você não consegue rastrear de onde que tá vindo. São várias camadas, aí tem vários servidores em vários lugares do mundo, tem alguns países, tem lugares como, vamos supor, Amsterdã lá, que a lei de lá não deixa ninguém ter acesso ao número de IP. Então passou por lá, pronto, a pessoa já não consegue descobrir de onde vem. Claro que isso é muito utilizado, né, por hackers, por pessoas mal intencionadas. Sim. Mas até essa tecnologia desse anonimato, de você poder ter um IP ali que ninguém sabe de onde está vindo, você consegue acessar muita coisa ali, até a Bíblia. Então tem países que a pessoa, para poder conseguir acessar a Bíblia, ela tem que recorrer a uma rede dessa, entrar através da Deep Web, usar um navegador, por exemplo, um Tor, que está em outro, né, em outro sistema fora, né, da internet padrão ali, da superfície, né? Tem a superfície, né, que a gente navega normalmente, onde estão o Google, os sites abertos ali, nos sites listados, e tem a Deep Web ali, né, que é o mais profundo. Então, às vezes, para você, dependendo do país que você tiver num país, um regime comunista ali muito severo, você não consegue acessar. Sim, entendi. Você não consegue acessar. Então, você também tem formas de utilizar essas ferramentas para poder chegar, né, em pessoas que estão nesses países aí, né? É bem interessante mesmo. Então, esse papo de tecnologia, né? Eu gosto muito dessa área, né, de tecnologia. Teologia e tecnologia, nossa, quando une os dois fica algo que dá para ficar por horas aqui, a gente conversando aqui, né, sobre isso, né? É muito, muito profundo. Quando você falou dos versículos e tal, você deve perceber que eu coloco lá no status. Sim, sim. Todo dia tem um versículo com uma imagem, um vídeo de 14 segundos, 15 segundos, que uma pessoa que faz aquilo, né, e todo dia manda pra mim, todo dia ele faz, manda, não vou citar o nome porque ele prefere anonimato, mas tem histórias incríveis, tanto da parte dele, de alunos de escola pedir, sabe? Cadê aquele versículo? A turma toda mandou o vídeo. Ó, continua mandando, mandou pra ele o vídeo, né? Continua mandando aqueles versículos, porque ele manda pro professor e o professor mandava pro grupo da turma. E pros alunos todo dia. Então os alunos pediam. Teve aluna minha que falou assim: professor, hoje o senhor não postou aqueles vidinhos motivacionais. Ela usou esse termo. Quer dizer, ela sentiu falta. Cadê o vídeo o vidinho motivacional? Né? E olha que às vezes é umas lapadas lá, não é só né, motivação, assim, que ele, você... Bom, não deixa de ser motivacional mesmo as lapadas, né, as broncas. Mas o alcance que isso tem é maravilhoso, meu. E eu sou responsável por colocar, tem lá, versículo para stories. Vou deixar aqui também no link, versículos para stories no Instagram. E eu sou responsável por colocar esses versículos lá. Né? Todo dia eu coloco lá, às vezes falho, um dia ou dois, depois vou e coloco todos os anteriores. E às vezes tem uma visualização, duas. Tem 3 semanas que o negócio tá lá, 8 visualizações. E tem alguns que quem curte é uma galera que eu... Tipo assim, você vai lá ver, tipo, um cara do funk. O cara, tipo, a capa do Instagram dele, ele tá assim, não sei o quê, sem camisa. Só que ele curtiu e compartilhou o versículo. Então eu falo, mano, eu não imaginava que eu ia alcançar ele, só que... Temos noção de onde vai, né? Exatamente. O alcance. Eu fico maravilhado com isso. Um outro desafio também grande, você me lembrou agora falando disso daí, você me lembrou que é... Como que eu posso explicar? Vamos supor, a gente percebe que quando a gente tá lá na rede social, seja lá qual for, a gente começa a curtir, começa a salvar, compartilhar um certo tipo de conteúdo e de repente nós estamos numa bolha que ele só vai entregar aquilo que nos interessa. Certo. Percebeu isso, né? Sim, óbvio. Começa, por exemplo, tem alguém que é uma pessoa de direita, ele só começa a seguir coisas lá voltada à direita, Sim, questão política. só vai vir só vai vir assim. coisas. Aí uma pessoa que é muito de esquerda ali, que começa a ver. Aí uma pessoa que só se interessa por tal coisa ou por outra coisa. Essa pessoa, ela acaba apenas, né? O próprio algoritmo daquela rede social, ela vai começar a entregar o conteúdo conforme que aquela pessoa curte, o que ela gosta. Pra quê? Pra deixar ela mais tempo presa ali, né? Lógico, né? Sim. Eles querem quanto mais tempo, mais eles estão ganhando com propagandas, com uma série Você de é o coisas. produto. Exatamente. Então, ela vai querer prender a pessoa. E isso acaba criando uma bolha. Sim. Então, todos nós ali, os algoritmos, eles não prendem a gente numa bolha. E um dos desafios que nós temos
vamos supor, uma pessoa que nunca curtiu nada que tenha a ver com o evangelho. Como que a gente vai furar essa bolha? Como que a gente fura essa bolha, irmão, para poder chegar Legal, lá naquele conteúdo? legal, entendi, Cara, isso é muito difícil. É entendi. um desafio grande ainda que nós temos de É, enfrentar. e aí tem formas, né, Tem de... um tráfego pago, talvez, É, alguma coisa. Tem. Ou talvez nós criarmos conteúdos quando a gente vai criar um conteúdo para internet. hum, Nós temos que ter. Não adianta. Eu sei que às vezes eu me pego também querendo falar para hum, todos os públicos, para todo mundo, mas é meio difícil. é, A gente precisa meio que personalizar, criar uma uhum, persona, de um personagem de quem a gente vai estar falando. sim. Aí essa. Até porque, desculpa te cortar, mas Pode Paulo falar. fez isso. Paulo Exatamente. fez isso. Me fez judeus para com judeus, me fez Exatamente. gentil para com gentil, e aí ele foi indo. Paulo lá no Aerópago, o que que ele faz, né? Ele observa tudo e Sim, ele olha lá, ele viu que ali tinha um altar a um Deus sem Deus, nome. sim. Então, aí quando ele começa lá, que vai debater ali, que eles vão. Ah, eu vi que vocês são muito religiosos em tudo, né? Uhum, Admiro tudo. E eu vi que tem ali um altar ao Deus que né, não tem. Ao Deus desconhecido uhum, ali. E ele pega aquele gancho, daquele contexto daquelas pessoas sim. ali, e ele leva o evangelho. Uhum, Então, como que a gente pode fazer isso? sim. Olha que. Então, talvez, assim, ideias, assim, né? Criar um personagem, criar um nicho Sim. de público específico. A gente precisa ter um nicho. Eu não posso falar Uhum, para todo mundo. Eu tenho uhum. que ter qual que é o meu público. Igual Exato. o rap lá. Sim, é o que eu pensei. Tá lá no rap lá. O jeito de falar, tudo para quem você tá falando, a Hum, forma, as letras, tudo, uhum, você vai ter um tipo de público. Você não vai atingir uhum. todo mundo. Não é todo mundo que gosta de É, rap. sim. Tem gente que, nossa, isso daí, né? Não, não, Deus me livre, um negócio É, desse. Isso aqui a gente sabe, né? claro, Então sim. tem um nicho específico. Então talvez a gente tenha que selecionar um nicho e Uhum. focar nesse nicho. O próprio skate com propósito do irmão Exatamente. Muito Thales legal lá. Eu é assisti lá o o podcast, bem legal, um É projeto um nicho. interessante. É. É um nicho que ele veio, fez aquele personagem. Fez assim, no modo de dizer, né? O Uhum, personagem, no caso, é ele mesmo, é a vida dele e tal. exatamente. E aquele nicho que ele Mas alcança. talvez, por exemplo, uma pessoa. Vamos supor, tem falando aqui, vamos supor, pastores aqui. Eu tenho um pastor que ele gosta de aconselhamento conjugal lá. Hum. Ele gosta desse assunto, ele é psicólogo, ele Ah, entende tudo isso. entendi. Então, ele vai ter que gerar um nicho dele no YouTube, ele não vai falar para Entendi. todo mundo. Então, a maioria das coisas ele pode pesquisar lá, ver o que está sendo procurado lá. Aí Uhum. vai lá, crise do casamento, aí vai abrir no Google e vai ver lá qual que é os primeiros mais buscados ali. Então, ele pode Hum. pegar os maiores problemas ali que eles estão pesquisando e fazer um vídeo daquilo, o alcance dele vai ser muito maior. Sim. Entendeu? Então nós temos que utilizar as ferramentas e Entendi. hoje talvez o que falte muito para os líderes religiosos, para pastores, para as Uhum. pessoas, né, líderes de ministério, ou pessoas que querem, né, um influencers ali cristão ali, talvez seja Hum. um pouco disso, de tentar personalizar aquilo ali para que a mensagem entre com profundidade ali. Ou Sim. talvez, por exemplo, nós temos vídeos pequenos ali para chamar atenção, mas nós temos um canal no YouTube Sim. com algo mais profundo. Sim. Então, primeiro a gente chama atenção com aquele vídeo curto, superficial, Uhum. mas depois, como nós vamos mais profundo? O YouTube é a plataforma ideal para colocar vídeos Exato. maiores. Já o Instagram já não é tão Não assim, o é. TikTok é vídeos curtíssimos, É. né? Então nós temos que entender cada plataforma, Sim. qual a peculiaridade, qual o público que está naquela plataforma. Então é bem Exato. difícil de furar a bolha, É. né? Que é o Pensa funil de como. vendas aí já. Como, quer Exatamente. dizer, você alcança com vídeos curtos um número grande de pessoas. Aqui, alguns vão se interessar, mas, Exatamente. ó, clique aqui, aí vai pro YouTube, tem um conteúdo mais denso e tal. É, o engraçado é que quando a gente leva as coisas como uma empresa para empreender, a gente Hum, estuda muito, não, e tem que ver como funciona. E pro evangelho, a gente faz de qualquer jeito? Nós precisamos, né, nos verdade. profissionalizar em algumas coisas. Verdade, Se nós verdade. queremos. Eu falo por mim também, Uhum, porque por enquanto tá muito pequeno aí no canal, tem 3 mil e poucas pessoas lá, hum. poucas pessoas ainda, não é algo de um alcance tão grande. Como que é Yeshua o King. Yeshua King? Ainda tá um pouco pequeno, né? É um Sim, projeto para o futuro, mas por que que eu preciso me especializar? Preciso criar um nicho de público, preciso. verdade. Então, tudo que a gente for fazer, a gente precisa fazer com excelência. Legal. Ainda mais uma coisa que é para o Senhor, para o reino, Exatamente. né? Então, nós vemos muito, como que eu posso dizer, despreparo ainda de pastores, de pessoas, né, que estão trabalhando Uhum, nessa área para poder, né, atingir e até já
mudando um pouco o assunto até da própria igreja. Como que a igreja atinge, por exemplo, é toda igreja que está preparada, por exemplo, para vamos supor aqui, um homossexual entrou na igreja. Qual que Hum, vai ser o nosso olhar com ele? Por que que as pessoas olham diferente para aquela pessoa? é, Será que aí nós está a estamos questão. preparados para receber? Está a questão. Por quê? O nosso pastor Edson, ele sempre comenta isso É daí. difícil. E lá, e é uma coisa que Um eu abraço também, aí pro pastor Edson também. uma coisa que eu também comento, assim, em casa ou entre amigos, né? Tipo, meu, vai chegar. Não é que, é que bom que chegue o Exatamente. homossexual, chegue a pessoa que vem, que está, de repente, até drogado, como às vezes entra ali na Exatamente, nossa igreja, entra. entra muita gente, Meu, o né? cara chega lá e aí fica um pouquinho, a gente convida ele pra ficar, fica aqui, fica à vontade. Ah, mas eu tô de bermuda. Rapaz, fica em paz. Ah, mas eu não tô bem, eu usei um negócio. Fica Qual a aqui, entra diferença, aqui. por exemplo, de uma pessoa ali, um homossexual vestido, trajado do Sim. outro sexo, para Uhum. uma pessoa que é mentirosa, É, mas que tá ali quietinha, ninguém sabe ninguém das sabe. mentiras que ela conta diante de Deus. Talvez seja pior, porque tá sendo morno. Todos são pecadores ali. Todos são Qual a diferença de um pecadores. pro outro? Nenhuma. Uhum. E às vezes a gente julga muito com o nosso olhar e acaba afastando essas pessoas, em vez de chamar para perto, de falar, Exatamente. meu irmão, quais são as suas dificuldades? Por que que você não gosta de ir numa igreja? Ah, eu não gosto Uhum. por causa dos olhares. Por que a gente não procura entender isso daí? E nas redes sociais é a mesma forma. Nós temos Uhum. que entender o que a outra pessoa está passando. Temos que Sim. pegar o nosso nicho, o nosso público-alvo e entender o que que aquela Uhum. pessoa, por exemplo, pastor que é um pastor de aconselhamento de casal, quais são as crises de casamento que as pessoas têm enfrentado? Sim. Ah, é depois do primeiro filho, então ele vai pegar aquilo ali, aqueles problemas das pessoas e É. vai colocar com a palavra de Deus, colocar ali uma solução, levar uma palavra de encorajamento, uma palavra Uhum. de ânimo, uma palavra de exortação. Então Sim. nós precisamos, né, nos especializar um pouco mais, talvez, né, É, nessa parte, e né? me ocorreu a questão dos adolescentes e jovens que estão mais escasso, pelo menos na nossa denominação, Exatamente. no mundo inteiro, a informação que nós temos, Sim. que estão mais escassos, estão saindo, a igreja tem ficado mais idosa. E aí, né, como eles usam muito as redes, e Exatamente. como utilizar a rede, como você falou, para falar a linguagem deles. Então aí a gente precisaria estudar a linguagem Criar dos uma persona, adolescentes, né? Um adolescente, ó, eu tô falando pra quem? O exatamente. adolescente de tanto a tantos anos que gosta de tal coisa, então Sim, como furar essa bolha? Olha bacana. Desafio. que desafio, né? Dentro do assunto da inteligência artificial, me ocorreu, e eu anotei aqui, a inteligência artificial na pregação. Porque eu ouvi, é que Interessante. eu ouvi dizer, eu não tenho dúvida que isso aconteça a essa altura, que a pessoa vai lá e coloca assim, ah, eu preciso de uma pregação sobre tal tema. E aí a inteligência vai dar os tópicos bonitinho e a pessoa vai usar isso. Quanto a isso, eu tenho resistência. Sim. Eu tenho muita resistência com relação a isso. É, mas, de repente, pode ser uma coisa que eu estou sendo muito extremista, que, não, a pessoa pode usar lá, mas na hora de falar, é o Espírito Santo que vai mostrar para ela a maneira que ela vai falar. Mas eu ainda prefiro muito, Papai do Céu, o que queres que eu fale, que eu diga? E, é sobre isso, tá? E aí eu vou olhar aqui, e aí eu posso ir na inteligência artificial, na IA, como você falou, de repente eu tô com pouco tempo de procurar o versículo, aí eu coloco lá, ó, até mesmo no Google, em qual passagem está falando tal coisa. Ah, tá falando aqui, ó, então isso eu posso utilizar. Mas pegar o sermão pronto lá é meio, É, eu acho meio assim, foge do Deus falar com você, né? Porém, eu não tenho dúvida que Deus pode falar para alguma do jeito que ele pessoa, quiser, né? pode falar para alguma pessoa, ó, vai lá e pega o da inteligência, escreve isso e o que ela falar é o que você vai, né? Mas aí são casos e casos e suponho que não seja a A regra. exceção não pode virar regra, É, a né? exceção não pode virar regra. É, inclusive no meu trabalho aí eu cito aí, tem uma parte aí que eu cito numa igreja na Alemanha, que Hum, eles fizeram um culto totalmente feito por inteligência artificial, hum, onde em vez de pessoas lá na frente tinha avatares hum, que conduziram totalmente o culto. hum. Eu citei aí no trabalho aí, Sim. foi até interessante aí. Ele É. cita isso também. Então, imagina, você chega num culto, tem um avatar que conduz louvor, Uhum. conduz a oração, e um avatar que vai pregar a palavra ali.
que foi gerada pela inteligência artificial. Então, o interessante é que Hum, eu coloco no trabalho, coloco que é interessante a gente usar as ferramentas, mas hum, como que a gente vai usar essas ferramentas? uhum. Porque a pregação não é simplesmente eu transmitir verdades teológicas corretamente. Não é só isso. Porque Tá. qualquer computador, qualquer inteligência artificial, ele pode pegar verdades teológicas corretas, Uhum. bíblicas, e transmitir essa informação. Sim. Mas será que a pregação do evangelho é só isso? E a É, ação do não é só Espírito isso. Santo na vida do pregador, na vida Uhum. daqueles que, não sei, quando você vai pregar, você também sente que aquela semana que você vai pregar, aquela Uhum. batalha espiritual, aquela coisa, um monte de coisa Uhum. acontece, isso e aquilo, é aquela luta, então tem todo um, para poder você chegar ali no, vamos supor, no domingo ali e Sim. conseguir levar aquela mensagem ali, Uhum. você tá conectado com Deus e qualquer, por exemplo, qualquer pessoa poderia falar aquela frase, mas do jeito como É, Deus coloca aquela frase na sua boca, você sim, sente as vidas sendo impactadas pelo Espírito sim, Santo, você vê a presença de Deus ali naquele lugar, exato. é diferente. Uma inteligência artificial não pode fazer isso. Se Deus quiser É, usar a inteligência, ele vai usar. Não tenha dúvidas. Mas nós não podemos colocar isso como regra. Nós claro. podemos pedir um auxílio para a inteligência. Uhum. Você põe lá uma parte da pregação, eu quero falar também de tal coisa, pode me Uhum. ajudar, não sei o quê. Ou melhora essas palavras aqui, tipo, alguma coisa do Sim, tipo, mas você não pode pegar o seu trabalho e colocar para uma inteligência artificial também. claro. Essa aí é a minha opinião, né? É, Pessoal, né? sim. Não, Quer não dizer, você concordo. está delegando a sua função Não para a concordo, inteligência não artificial. concordo. É. Pode ter gente aí que fala, não, não interessa, Deus vai falar de qualquer jeito. E vai Uhum. falar, mas eu não concordo com isso. Você quer Sim. fazer alguma coisa totalmente na inteligência artificial, não dá. Qual o trabalho que você teve? É. Deus te chamou para quê? Então ele não precisa de pregador, ele já tem Já inteligência, tem para que ele quer inteligência. pregador? Por que precisa de pessoas ali para levar? Sim. É complicado, né? Nós ouvimos aqui no. Aqui não. No Filho Próspero, uma. A surda. Jaqueline não, é Joyce. Joyce Carla. E ela disse que. Eu perguntei para ela sobre o aplicativo de surdo, o aplicativo de Libra, no caso, né? Sim. Intérprete. Ela falou que não é válido porque o aplicativo não faz expressões, Sentimento, não passa sentimentos, sentimento. não passa. E eu suponho que é a mesma coisa na pregação, como você falou assim, aquela quando você vai olhar para a pessoa, às vezes Deus te direciona, olha lá, às vezes na hora que você está criando o esboço, vem algumas palavras no seu coração, mas que é só do seu coração. Aí Deus fala, opa, peraí, isso aí não. Aí É, a gente tira. Mas Deus, eu sei que a igreja necessita de ouvir isso. Não, mas hoje você não vai falar sobre isso. Acontece muito isso. Deus, mas a igreja precisa ouvir isso. Tá, precisa ouvir na sua percepção. exatamente. Mas Quem quem é o fala é dono ele, da né? igreja? Então pode tirar isso daí. Tá bom. E aí a IA não vai ter essa percepção, porque, como a gente diz, como o nome já diz, é artificial, É. não é uma São máquina criada computadores ali, pelo. né? Inclusive tem uma experiência interessante quando eu fui fazer uma pregação. Hum, Durante a pregação, Deus colocou ali na minha mente ali uma ilustração ali que eu hum, nunca tinha visto em lugar nenhum. E no meio, quando eu tava fazendo ali, eu tava pregando, né, sobre aquela passagem de Pedro, né? Que fala, tu és a pedra, né? Sobre essa sim. pedra edificarei a minha igreja, as portas do Uhum, inferno não prevalecerão sobre ela. Aí uhum, fala das chaves, né? Na hora que fala das chaves do evangelho, né? O que que é a uhum, chave? Ele é a palavra de Deus, é a chave. Então, eu estudando, né? Estudando, aprofundando ali para poder montar essa pregação, Deus colocou no meu coração as chaves do evangelho. Aí ele colocou uhum, na minha mente o quê? Que eu até falei quando eu fui pregar. Aí ele falou assim: imagina uma cadeia cheia de gente, um uhum, monte de prisioneiros, do lado de um vulcão que está prestes a entrar em erupção. Olha, olha, eu nunca ouvi esse lugar nenhum. E uhum. quando eu estava estudando a palavra, Deus colocou isso no meu coração, Tá. essa ilustração. Aí você imagina uma cadeia e um vulcão ali, que vai entrar em erupção daqui a pouco. Você foi liberto, você conseguiu a chave. Tá, você tem que ir A lá e chave. abrir. Você conseguiu. Alguém foi lá e te apresentou o evangelho e te libertou daquela prisão. Uhum, Aquela prisão tá cheia de pessoas. Um monte de gente tá naquela prisão. E você sabe que aquele vulcão já já vai consumir tudo. E sim. você tem a chave na mão. Uhum, Você vai fazer o quê? Você vai deixar essas pessoas serem consumidas, irem todas pro inferno, ou você vai usar a chave que você tem
e vai Uhum. libertar cada uma delas. Top. Que inteligência artificial Iria te trazer isso. traria isso? Até traria se você É, mas cutucasse não ela, é. pedisse, mas Deus, ele fala com a gente de maneira É, sobrenatural, sim. coisas que a gente não consegue entender. Uhum. A gente não entende, não sabe de onde veio, mas Deus É. mostrou ali, o Espírito Santo ali, quando a gente está preparando o sermão, preparando alguma coisa, preparando uma aula, Hum, seja lá o que for, que nada, nenhuma tecnologia vai substituir. com certeza. Falando de pregação, vamos mudar um pouquinho de Sim. assunto aqui agora, trazer só um parênteses aqui. Já mandar um abraço para Karina, esposa do irmão Renato, Um beijo, a viu? irmã Karina. Aí lá em off você falou assim, ó, tem uma situação que ela tá fazendo agora uma faculdade. Sim, sim. E aí tô perguntando porque você falou, não, eu quero É, falar só lá no podcast. uma E, situação bem interessante, porque, assim, ela sempre teve vontade de fazer odonto. sim. O sonho dela era fazer odonto. E toda vez quando a gente via que, por exemplo, aquele barco missionário, comunidades Hum, ribeirinhas, e tinha aquele trabalho de odontologia ali, uhum, nossa, eu me vejo ali. E eu me vejo ali também pregando a palavra, e ela se da via ali, mas hora, de outra forma. da E ela hora. sempre teve esse sonho, mas é uma faculdade que é cara, o material não é barato, Uhum, tem uma série de. A gente nunca teve condições assim de fazer. hum, E ela tava um pouco desanimada lá do serviço dela, falou, eu preciso estudar, preciso fazer alguma coisa. Aí ela falou pra mim, eu acho que eu vou fazer pedagogia. Aí teve um dia que a gente foi na igreja, quem hum, pregou, Júnior Saltério pregou, hum, e falava um pouquinho de fé. A sua pregação falava sobre fé, sim, né? E durante a sua pregação, teve uma palavra que você falou assim, ó, você põe o pé, quem põe o chão é Deus. Põe o sim, pé que Deus vai pôr o chão. sim. Essa frase. Benção. Essa frase. Uhum. Nós sentamos, saímos da igreja, sentamos lá para comer um hambúrguer na hamburgueria ali, ficamos Hum, conversando. Ela falou: eu vou fazer pedagogia, porque, né, eu tenho que ter uma outra profissão. Aí eu falei: mas o que que você queria fazer? hum, Ela falou: eu sempre tive vontade de fazer odonto, né, tudo, mas não tem condições, né? Eu falei exatamente a frase que o irmão falou: sim, põe o pé, quem vai pôr o chão é Deus. sim. E naquele dia, através daquela palavra que Deus colocou no seu coração, Glória a Deus. né? Se Deus colocou no seu coração, ela decidiu, não, eu vou fazer, eu vou dar esse passo de Amém. fé. Primeiro ano tá acabando agora, Olha já foi o só. primeiro. Glória a Faltam Deus. 3 ainda, mas já deu o Sim, primeiro passo e sim, de várias maneiras a minha avó, a minha mãe ajudando, todo mundo, de novo, sim, né, minha avó, mais uma sim. vez, né, Olha contribuindo, só. ajudando do jeito que pode. E a Uhum. gente tá, né, na luta ali e ela, em nome de Nossa, Jesus, vai se formar aí. Quem glória a sabe aí Deus. um projeto futuro aí, uma viagem Amém. missionária. Um dia ela já falou que, conversou comigo, ela falou que pelo menos um dia na semana ou algumas vezes no mês ela quer dedicar Hum, um tempo para fazer um trabalho comunitário mesmo, sem cobrar nada, sabe? Alguma coisa mesmo sim, para a comunidade. Então ela tem esse desejo no que coração dela bênção. também. E que Deus abençoe na vida dela, que Glória a possa Deus. dar capacidade para ela, né? Porque Sim. não é fácil, tadinha. Tá estudando um monte de coisa. Aí anatomia, é tanta coisa. Nem eu sabia que era tanta coisa assim Gente, que a gente estudava. não Assim, saber imagina. nome de ossos, de músculo, de ligação disso. É forame, é não sei o quê. Nossa, é muita informação. Só Tá de ver vendo? ela estudando eu já fico falando, meu Uhum. Deus do céu, mas quanta coisa. Tá vendo? Glória a Um Deus. beijo pra ela aí. Deus continue abençoando, Karina, grandemente sua vida. E olha como que uma coisa vai puxando a outra, porque como se diz, eu ouvi isso, essa frase, quando eu fiz o curso de capelania escolar. E a professora Márcia Doneda, que é a coordenadora de todo o curso, Márcia Doneda, missionária, falava muito isso. Põe o pé que Deus põe o chão. E aí replicando, e aí, quer A dizer, frase, né? e aí na palavra lá, muito provavelmente eu tava pregando sobre o Bartimeu nesse dia, Sim. muito provavelmente. E, e aí Deus falou, né, também. Aí Deus vai falando, né? Falou comigo de uma maneira, aí a mesma frase falou com a Karina, e de repente quem está ouvindo aqui vai entender também isso. Tenha fé, irmão, né? Tenha Coloca o pé fé, ali que o coloca o chão quem pé. põe é Deus, né? Exatamente. Muito legal. Ah, nós estamos aí encerrando, Sim. né, chegando ao final, mas gostaria que você falasse aí brevemente uma curiosidade, porque você disse lá no começo do podcast que foi uma
é uma cópia das sinapses neurais. A inteligência artificial é uma cópia das sinapses neurais. E nós temos relatos bíblicos, profecias de que surgirá uma besta e essa besta terá uma imagem. Quer dizer, esse homem, esse governante, terá uma imagem. E essa imagem vai ter o poder de tirar a vida de quem ela quiser. Aliás, João relata que foi dado um... Não lembro se está assim, um espírito para a besta, ou para a imagem, aliás. Ou se foi dado um... Como que é? É vida para ela, mas uma coisa é certa, ela tinha poder de falar, ela proferia, né, palavras. Então, tudo indica que ela será uma imagem com uma inteligência artificial. Ou, assim, eu sei que a gente não pode afirmar, Sim, não é exatamente. isso, mas está tudo apontando para isso. Aliás, nós temos filmes não cristãos, filmes seculares que apontam para esse tipo de coisa acontecendo. Então, eu sou meio, como que eu posso dizer, meio difícil de eu bater o pé e falar é isso, Claro, eu porque também. principalmente no livro de Apocalipse, que a gente Uhum, vê que é tão simbólico ali, é um livro totalmente simbólico, carregado de simbologia, pode uhum, ser tantas coisas, quando fala de animais que tinham isso, que soltavam fogo, que isso, aquilo, nós podemos, mas poderia ser um tanque de guerra, porque João nunca tinha visto um tanque, se aparece um verdade. tanque, ele ia ver o que ele conhecia na época. É, Eram os animais, ele usou animais, então pode ser tanta é, coisa, então fica um pouco difícil. Não, eu não tenho como afirmar que seria ou não uma inteligência artificial, se seria uma uhum, pessoa, se seria um sistema de governo. Nós temos uhum, vários estudos aí. Então eu não gosto de chegar e falar é isso e acabou. Não gosto de, por exemplo, opiniões assim, por exemplo, tem gente que é arminiana no último, tem gente que é é, calvinista no é, último. Também não gosto de bater o pé sim. nisso daí. Não, não, não acho legal porque as pessoas estão discutindo isso aí desde quando? Desde Calvino e de E, João. e até hoje não chegaram De, no é, consenso, né? Não vai ser os a dois gente eram aqui que João, vai. né? João Calvino e João. A gente não vai chegar num É, consenso. Por exemplo, quando alguém vem me falar de calvinismo, arminianismo, qual que é? Eu penso como? A hum, minha visão. Eu entendo assim, por exemplo, a Trindade. Como que pode três ser um ser três, a é, mesma essência? Não é algo que é a nossa mente finita e inconcebível. pequena Isso. aqui para conceber isso não é muito difícil? Uhum, Da mesma forma, quando eu vejo o calvinismo, o arminianismo, eu entendo que a nossa mente é pequena para poder compreender, porque os dois são bíblicos, os dois têm textos bíblicos, eu não preciso distorcer o texto do outro, ou dar uma outra é, interpretação para poder chegar naquilo que eu quero falar, é, ou no outro eu entendo que cabe as duas vertentes, cabe, isso não atrapalha em nada na nossa uhum, salvação, não muda nada, uhum, e Apocalipse também eu entendo que tem muitas versões, tem várias, e eu também não bato o pé e falo é isso e acabou. Eu uhum, creio que eu sou um pouco de visão escatológica, eu sou um pouco mais voltado ao amilenismo, um hum, pouco porque eu acho que é muito simbólico ali o Apocalipse, mas eu também não bato o pé e falo é isso e acabou. Eu entendo que entendi. possa, eu quero me preparar para o pior, se a gente tiver que passar pela tribulação, a gente tem que estar É, preparado. Se é, não passar, glória a Deus. glória a Deus. Mas se tiver que passar, será que nós estamos preparados para Uhum, isso? Então, visão assim escatológica, eu sou um pouco, né, um é, pouco assim para falar, eu não gosto muito de isso, afirmar, é isso, isso e aquilo, eu sou um pouquinho, não sei se eu é. tô errado, né, Não, mas não, só queria saber mesmo a sua opinião. É verdade, errado como. Aliás, quem seria eu para dizer se você tá errado? Mas eu lembro que um tempo atrás, quando eu era criança, eu falava muito do código de barra, que poderia ser a marca da besta, que tem uns espaços lá para um 6, outros 6, outros 6. Mas, gente, aí daqui a pouco o chip. Eu falo, de repente as nem é pessoas esse começam a chip. dar datas, Jesus vai É, voltar tanto, tal data, e sim, bate o pé e só quebra a cara, né, só porque quebra a o cara. dia Muitas nem a hora ninguém pessoas. sabe, só o pai, né, foi Só o reservado ao pai. pai, Muitas então, pessoas falaram isso, né? É interessante. Muitas pessoas fizeram esses cálculos sim, e sim, bateu, como se fosse, com a cara na parede. Aí depois tentaram de exatamente. novo, não, vamos Não, recalcular. era isso, era Bateu com a cara aquilo, na nós parede. vimos aí, né? E É, através disso, às vezes, acaba criando alguma heresia, né? sim, De como falar existe aquilo que a aí. palavra não falou, eu sou um pouco Isso. avesso Bacana, a essa bacana. parte aí. Mas nós vamos ver aí no futuro. Vamos ver Sim, como que vamos vai ser ver, né? feito Como essa. vai Como vai desenrolar. desenrolar. Bacana, meu irmão. Vamos aí para o Responde na Lata. Vixe. É que você
responde aí rapidamente. Nós já estamos terminando o nosso período aqui de estúdio. Então, vamos lá. Redes sociais, bênção ou maldição? Depende. Tá. Você leu aqui, né? Porque tá com resposta aqui, então você leu. Ele falou aqui justamente isso, depende. Não, depende. Pode ser usada para a glória de Deus e pode ser usada para tantas coisas, né? Qualquer maldade. Um versículo que resume evangelismo digital. Eu acho que ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, acho que é o mais, né? Uhum. E melhor rede social para evangelizar hoje, ao seu ver? Mais uma vez, depende, né? Ah, O tá. objetivo depende do público, depende do O nicho, depende de nicho. qual objetivo. Então é bem. Nós temos que usar. Se você tem mais facilidade com uma rede, Hum, especialize-se nela e uhum. use essa rede para a glória de Deus, né? Acho que tem que ser Bem, assim, né? bem, bem. E o maior perigo das redes? Nossa, são tantos, mas eu creio que um dos perigos lá que eu coloquei lá, o superficialismo, Tá. de a gente colocar o evangelho uma coisa tão superficial e pessoas acharem que estão salvas, né? Sem, né? Nem saber quem é Jesus de verdade, Sim, achar que é só, é isso aí, eu vou pra igreja domingo eu tô salvo, não é isso, né? O evangelho é muito mais que isso. exato. Vamos lá. Aqui nós colocamos assim, maior oportunidade das redes, eu vou parafrasear. Maior, maior possibilidade das redes. Alcance. Tá bom. Gente, eu estou usando aqui esse bate. Como que é? Esse responde na lata, ó, o quadro é meu e eu estou perguntando. Esse responde na lata, eu peguei da onde? Inteligência Inteligência artificial. artificial. E dessa vez a inteligência artificial colocou aqui algumas respostas também para essas perguntas. E eu estou achando que ele pegou do seu TCC, porque o que você está respondendo está aqui na resposta que a inteligência artificial deu. É, Entendeu? E vamos lá, o maior perigo nós já falamos. Se Jesus tivesse um perfil hoje, como seria? meu Deus, que Que pergunta surpresa. profunda, hein? Apesar que no caso eu acho que Jesus não teria. Vou parafrasear. Se Paulo tivesse um perfil hoje, como Sim, seria? mais fácil. Creio que seria um perfil voltado aos gentios, né? Boa! Discípulo dos gentios. Sim, verdade. É, Bacana, ele tinha um nicho aí, né? Ele não ia pregar teria o para nicho, não ia judeu. pregar para judeu, teria o nicho específico dele. Verdade, verdade. Bacana. Ah, vamos lá. Mais uma aqui. O que é mais importante, número de seguidores ou profundidade da mensagem? Claro que é profundidade, né? Perfeito. Um conselho para quem quer começar a evangelizar online. Legal. Primeiro de tudo, Hum, direção de Deus, né? uhum, Direção de Deus e a partir daí, né, estudar um pouquinho sobre a plataforma que você deseja utilizar, né? bacana. Especializar um pouquinho nela, entender como funciona o algoritmo, Uhum, para que você possa, né, entender e utilizar aquela técnica, criar um personagem, um público específico, porque sim, quando você cria um personagem, a pessoa que se identifica com aquele personagem, ela vai sentir que aquela mensagem é para ela. Nossa, isso aqui foi para exatamente. mim, eu tô passando por Sim, isso. Então você acaba vai ter uma interação maior ali com o público, né? sim. Show. O hater comentou no seu post. Você reage? Depende. Às vezes ignora, às vezes responde com amor, que é o Uhum, que eu vejo difícil. Outra coisa que tem no trabalho interessante que me hum, lembrou agora, puxando um gancho rapidinho, hum, é o perigo da polarização, né? Nós estamos num mundo totalmente sim, polarizado. E sim. como você entrar nesse debate sem cair para um lado, porque o evangelho não tem direita, não tem Não tem esquerda, não direita nem tem esquerda. lado. O evangelho é o evangelho de Cristo, É, né? Como você entrar nesse. Então é um perigo e a gente tem que tomar cuidado com essa é. polarização. Então aí a Bíblia diz que quando nós ouvirmos, quando a gente se desviar para a direita ou para a esquerda, vamos ouvir uma voz, ouvirá uma voz atrás de ti, quer dizer, o Espírito Santo, Sim, dizendo, este é o caminho, andai por ele. Quer dizer, nem para a direita nem para a esquerda, vamos andar aqui no centro, né? Vamos exatamente. ter. Nosso alvo é Cristo, né? O salvo é Cristo. Uma frase curta para definir evangelismo nas redes. Nossa, que pergunta difícil, profunda. Uma frase curta. Creio que começar. Então, põe o Começar. pé. Exatamente. Põe Põe o o pé pé que que quem Deus vai põe o pôr show. o chão é Deus, né? Tá bem, glória a Deus.
Renato, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado. Deus continue te abençoando. Como você Amém. falou, poderíamos ficar aqui horas e horas Sim. conversando bastante, voltar, porque você falou da questão das missões urbanas. Então, é um outro tema para Bem legal um também. outro episódio Exatamente. e a gente pode tratar aqui. Então, já fica o convite Tá certo. para retornar. Voltamos assim que possível. Amém. Esse E bate-papo aqui, né? manda um abraço para lá, para sua igreja, quando você está congregando. Um abraço PIB para de Itaquera Karina, lá. PIB de Itaquera. Um abraço pro pessoal da PIB de Itaquera aí, pastor Amém. Oswaldo aí. Um abraço pra todo mundo. Um abraço pra todos os pastores aí que me acompanharam, né? Desde Amém. o Otaviano Medeiros lá, pastor Sim. Davi Milanês, pastor Edson, agora o pastor Oswaldo. Um abraço Sim. pra todos eles aí. Pode ter certeza que eles fizeram muita diferença na minha vida. Glória a Cada um Deus. deles, no seu jeito, na sua maneira, fez a diferença que acabou me ajudando a moldar um pouquinho do que eu sou hoje. Amém. Agradecido a Deus por cada Bênção. vida deles. Homens de Deus, Sim. varões valorosos. Você que nos acompanha, muito obrigado, porque você tem nos acompanhado, tem assistido, tem aí deixado seus comentários, até mesmo que às vezes você que não deixa o like, ou não comenta, glória a Deus pela sua vida que você tem acompanhado. Mas, podendo, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative aí as notificações para que o algoritmo possa levar para vocês mais conteúdo como esse, e em específico aqui do nosso canal, do nosso podcast, Júnior Saltério Podcast. E temos também os vídeos que vai ao ar toda segunda-feira, às vezes um conteúdo mais curto, mas toda segunda-feira tem um vídeo novo aí para você acompanhar. Amém? Deus abençoe, obrigado, Vitor, e graça e paz a todos.